maior acontecimento da história? Para responder essa pergunta, eu vou citar Billy Graham, que disse o seguinte, que o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, mas Deus descer e pisar na terra. E, é claro, isso se deu com o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Como foi recebida a notícia do nascimento de Jesus? É uma pergunta muito interessante, porque Jesus ele foi enviado como um sinal de Deus, mas muitos resistiram a este sinal, muitos resistiram à chegada de Jesus Cristo. No livro de Mateus, capítulo 2, como eu disse, está registrado a história de alguns sábios que vieram, o texto diz que eles vieram, partiram do Oriente e foram até a nação de Israel para encontrar o Salvador. De alguma forma, eles ficaram sabendo, eles tinham conhecimento, né, da profecia, do nascimento do Messias, e eles foram despertados no tempo certo, eles se dirigiram até Jerusalém. E o que é que eu aprendo com esse texto? É que enquanto aqueles que estavam perto rejeitaram, não aproveitaram a oportunidade de conhecer o Salvador, aqueles que estavam longe se aproximaram, efetuaram uma busca. Interessante isso porque os sábios que vieram do Oriente, eles fizeram uma grande viagem. Foi uma grande jornada, eles enfrentaram desertos, vales, rios, montanhas, enfrentaram tudo para conhecer o Salvador. Então, ainda hoje, a gente vê pessoas que estão perto, mas que não aproveitam, né? Que não se dão ao trabalho de conhecer Jesus, enquanto outros que estão de longe, eles não medem esforços para se aproximar do Salvador. É interessante enfatizar o fato de que Jesus ele foi adorado por aqueles que estavam distantes, né? No caso aí, os sábios do Oriente, mas ele foi rejeitado por aqueles que faziam parte do seu próprio povo. Sabemos que podemos aprender várias coisas com as atitudes dos sábios do Oriente. Como você as descreveriam? Olha, de fato, tem muita coisa que a gente pode aprender com os sábios do Oriente, né? Os homens que deixaram para trás os seus afazeres, deixaram para trás as suas rotinas, deixaram para trás o conforto dos seus lares e eles foram empreender uma busca, né, pela a pessoa de Jesus. Então, a primeira coisa que a gente aprende com as atitudes desses homens é que eles não mediram esforços para ter esse encontro com Jesus. Eles, em algum momento, eles foram acionados, eles sentiram no coração o desejo de empreender essa busca e eles saíram do Oriente. Nós estamos falando de uma grande distância, não era uma curta distância. Eles empreenderam uma viagem de, com certeza, centenas e centenas de quilômetros. Então, eles, como eu disse, eles enfrentaram o frio do deserto, também o calor escaldante, eles enfrentaram os vales, os rios, montanhas, eles enfrentaram o perigo da estrada ou das estradas, tudo isso para ter um encontro com Jesus. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que eles não mediram esforços nessa empreitada, nesse propósito de ter um encontro com Jesus, por ocasião do seu nascimento.
Outra coisa que a gente aprende, né? Uma segunda coisa que a gente aprende com as atitudes dos sábios do Oriente é que eles buscaram conhecimento daqueles que sabiam mais do que eles. Você vai encontrar isso no capítulo 2 do Evangelho escrito por Mateus, é que quando eles chegam em Jerusalém, né, eles vinham sendo guiados por uma estrela, ou pela estrela, na verdade, e eles chegam em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, o texto diz que eles perguntaram, eles falaram qual era o objetivo deles, e eles perguntaram acerca da profecia. Ou seja, eles foram até Jerusalém, e Jerusalém é onde estava a palavra de Deus. Em Jerusalém, lá se encontravam os escribas, lá se encontravam os estudiosos, lá se encontravam os mestres da palavra de Deus, pessoas que eram gabaritadas no conhecimento da palavra de Deus, pessoas que tinham profundidade nesse conhecimento, e eles foram na fonte correta e buscaram as informações que eles precisavam acerca do cumprimento da profecia do nascimento de Jesus Cristo. Então, a segunda coisa que nós aprendemos é que eles buscaram informações, buscaram ensinamentos. Eles não dependeram só da estrela, mas eles foram na fonte, eles foram na palavra e buscaram saber mais, conhecer mais sobre Jesus. Eu aprendo também com as atitudes dos sábios, é que eles foram perseverantes no seu propósito. Porque no momento que eles fizeram a pergunta em Jerusalém, o texto diz que Herodes, ele ficou transtornado, não somente ele, mas toda a população mudou. Certamente Herodes, ele mudou o semblante. E Herodes era um homem, era um rei perverso, um rei carrasco, um homem sedento pelo poder, um homem que desconfiava de tudo e de todos, e que no menor sinal de ameaça contra o seu reinado, ele agia com muita violência. Então, quando os sábios perguntam, o Herodes, ele ficou sabendo ele ficou sabendo da busca daqueles sábios que vieram de uma terra distante. E no ar de Jerusalém o perigo pairava em Jerusalém por conta do nascimento de Jesus. Então foi um momento de grande perigo para a vida deles, mas nem por isso eles desistiram do seu propósito, nem por isso eles regressaram para o Oriente ou voltaram para o Oriente, mas eles continuaram, eles foram até Belém, porque eles recebem a informação, né, onde se cumpriria a profecia acerca do nascimento do Messias, e de posse dessa informação, eles perseveram, eles vão adiante e eles se dirigem à região de Belém. A gente sabe que algumas pessoas, quando se sentem ameaçadas por conta do interesse pela pessoa de Jesus, né, diante da ameaça, elas retrocedem. Elas até desistem da caminhada, quando elas sentem medo por conta do perigo que é, entre aspas, buscar conhecer Jesus. Interessante também destacar a alegria vivida pelos sábios do Oriente quando eles encontraram Jesus. O texto diz, lá no capítulo 2, versículo 10, que eles se alegraram muito. Agora, interessante que enquanto Herodes respirava, né, ameaça de ódio contra o nascimento de Jesus, esse fato histórico mais importante da história da humanidade, enquanto os sacerdotes que conheciam a profecia e que sabiam, de certa forma, do nascimento do Salvador, não se interessaram, né? Eles ficaram totalmente, digamos assim, inertes, né? Parados.
Eles não buscaram procurar saber da chegada do Salvador. Enquanto isso, aqueles homens que vieram de uma terra distante, aqueles homens que vieram de um outro povo, de uma outra nação, eles estão tendo um encontro com Jesus, eles encontram o menino Jesus, e a Bíblia diz que eles se alegraram, e se alegraram muito. O que é que eu aprendo com isso? É que todo aquele que se encontra com Jesus, ele vai se alegrar, porque, de fato, Jesus, ele é a fonte de alegria de todo aquele que busca a pessoa dele. Bom, eu quero destacar ainda duas coisas quando eles encontram Jesus. Eles se alegram, mas também o texto diz no versículo 11 que eles se prostraram em sinal de humilhação e também adoraram ao menino. Então, chegando na presença de Jesus, houve uma atitude de humilhação da parte deles e eles adoraram Jesus. Eles não foram somente para um encontro. Eles não procuraram Jesus por curiosidade. Não era simplesmente um encontro com Jesus, mas eles queriam adorar Jesus. Então, na presença de Jesus, eles se humilham e eles adoram Jesus. E essa deve ser a atitude de todo aquele que se encontra na presença de Jesus Cristo. Bom, é claro que a atitude, ou as atitudes daqueles homens foram atitudes nobres, né? Foram e são exemplos para todos nós, e será ainda, né? Serão exemplos enquanto essa palavra for pregada. A gente vai aprender muito com as atitudes dos sábios que se dirigiram do Oriente até Jerusalém, até a região de Belém, na verdade, para ter um encontro com Jesus. E outra coisa que eu aprendo é que, uma vez na presença de Jesus, né, depois de ter se humilhado, depois de ter adorado, eles abrem os seus tesouros e eles presenteiam, né, eles dão presentes ao Senhor Jesus. O texto diz que eles tiraram ouro, tiraram incenso e mirra. E cada presente desse tem um significado. O ouro é para reconhecendo que Jesus era rei. O incenso, ele reconhece o sacerdócio de Jesus. E a mirra, que era utilizada em funerais, né, em momentos fúnebres, quando eles presenteiam com a mirra, eles já estão apontando ali para a morte de Jesus e reconhece, na verdade, aquele presente ali, o significado é que eles estão apontando para Jesus como o Salvador do mundo. Então, eles abrem os seus tesouros e presenteiam, eles dão presentes a Jesus. Todo adorador, todo verdadeiro adorador, todo aquele que reconhece Jesus como Senhor, na presença de Jesus, ele não tem dificuldade de abrir os seus tesouros e honrar o Senhor Jesus com aquilo que ele possui. Bom, por fim, a última coisa aqui que eu aprendo, a última atitude que me inspira, né, daqueles sábios do Oriente, é que no encontro com Herodes pediu a eles: olha, quando vocês encontrarem o Salvador, vocês voltem aqui e me digam, né, onde ele se encontra, para que eu vá também e adore. Só que isso não era verdade. Na verdade, o Herodes, ele era um dissimulado, e ele queria de fato acabar com a vida do menino Jesus. Interessante que quando chega lá, na experiência que aqueles homens têm na presença de Jesus, no versículo 12 tem um texto que é fantástico,
O texto diz que depois que eles adoraram, depois que eles fizeram o que precisava ser feito com Jesus e para Jesus, o texto diz que eles foram orientados. Em um sonho, eles recebem uma mensagem. E na mensagem, né, na orientação do Senhor, eles são orientados a não retornarem pelo caminho que vieram. Eles são orientados a tomar um outro caminho. E aí tem algo que é muito interessante. Primeiro, eu quero destacar o fato de que até ali eles foram guiados pela estrela, né? Eles pararam quando a estrela parou em Belém. O texto diz que eles pararam também e que eles encontraram a casa onde Jesus se encontrava com seus pais. Mas agora, eles não estão mais dependendo da estrela. Agora, eles, depois de ter encontrado com Jesus, depois do encontro deles com Jesus, eles agora estão recebendo uma revelação. Eles agora estão sendo instruídos pelo próprio Deus. Deus agora fala com eles através de um sonho, e eles são instruídos a tomarem um outro caminho. O que é que eu aprendo com isso? Primeiro, é a capacidade de ouvir e discernir a voz de Deus para todo aquele que se encontra na presença de Jesus. Quem se encontra na presença de Jesus, quem tem um encontro com Ele real, autêntico, verdadeiro, o Senhor vai dar a essa pessoa essa capacidade de discernir, de ouvir e de discernir a voz do Criador. E a segunda coisa que eu aprendo é que depois que você encontra com Jesus, você nunca mais vai andar pelos mesmos caminhos, porque agora o Senhor vai te ensinar um outro caminho. Na verdade, o Senhor vai te ensinar um novo caminho, e esse caminho é Jesus Cristo, e isso é motivo de muita alegria e de muita satisfação. No início, o senhor me disse qual foi o maior acontecimento da história. Agora eu gostaria de saber qual foi a virada de chave desse acontecimento na humanidade. De fato, eu comecei citando Billy Graham quando ele disse que o acontecimento mais extraordinário da história não foi o homem ter subido e pisado na lua, mas foi Deus ter descido e pisado na terra. E isso, de fato, aconteceu quando Jesus nasceu. E foi o fato mais marcante na história da humanidade. Foi o amor de Deus traduzido no nascimento, no envio do seu Filho, para que nós tivéssemos chance de salvação. Então, de fato, todos os dias o Senhor, Ele nos dá essa oportunidade de Jesus nascer, né, em cada coração. E Ele pode nascer hoje no seu coração. Então, assim como aqueles sábios do Oriente, eles se empenharam na busca de ter um encontro com Jesus, de conhecer o Salvador, né, de estar na presença do Redentor. Assim como eles fizeram, assim como eles se empenharam, faça também, se empenhe também nessa busca. Não retroceda, mas persevere, se empenhe, né? Faça o que for possível de sua parte para ter esse encontro, para se encontrar com o Salvador, para que o Natal verdadeiramente aconteça na sua vida.